Olá, boa noite. Olá, boa noite a quem está entrando aí. Dai, aqui de vizinha da cidade de Piabiru, a presidente da Noreg, Mônica, Jorge, é isso aí. Várias pessoas entrando, boa noite a todos. Já convidei aqui a Laura Porto, acho que ela vai entrar já já aqui com a gente. Deixa eu ver se ela já está disponível. Chama aqui. É isso aí, Jorge, nosso amigo aí, desde os tempos de estudos de concurso. Temos várias pessoas aí já chegando. Soares Prazeres, Advocacia, Isabela, Registro de Imóveis de Andirá. Vamos ver aqui. Eu não vi que a Laura tenha entrado já. Mas vamos aguardar, porque sem ela não tem a menor graça, né? Ela que é a fera no assunto. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje estamos fazendo aqui um serão do cartório, né? Eu normalmente transmito de casa à noite, mas hoje a rotina foi alterada, apesar do horário mais tarde da live, né? Ainda assim, eu estou por aqui. Vamos trabalhando um pouquinho. E amanhã a gente descansa um pouquinho até mais tarde. Só um pouquinho, né? Quem trabalha em cartório sabe que quando a gente está sem o substituto, o serviço aumenta, né? Então, normal, né? O substituto também ajuda bastante a gente quando está presente. É a hora da gente revezar para o substituto tirar férias, enfim, poder descansar um pouquinho também, né? Todos precisam estar com as baterias carregadas. Eu agradeço aí Ório Ortega chegando, agradeço quem depois de um dia de trabalho está aí disponível para com a gente acompanhar essa live, né? Alberto Freire, Gabi Busato, vários entrando aí. Vamos esperar aqui a nossa convidada, cadê ela? Laura Porto, cadê você? Todos estão aqui só para te ver. Vamos buscar aqui mais um pouquinho. Estou solicitando a presença dela. Vamos ver se ela entra, né? Ela até divulgou a live também nas redes sociais dela, né? Então, se não entrar por alguma coisa de conexão, essas coisas, né? Não sei se algum colega que está aqui na live já começou a tomar providências aí com relação a LGPD, né? Eu sei que nossa presidente da Noreg, a Mônica Macedo Alavecchia, já está fazendo alterações, adaptações, implementações na serventia dela, que é o cartório de notas e também de registro civil do Boqueirão, né, em Curitiba. Aqui nós começamos ainda de forma ainda muito rudimentar, muito inicial, a fazer isso.
temos aí algum atraso, mas estamos começando. Essa live também é para levar isso, estimular isso, para que mais e mais pessoas possam, enfim, saber dessas mudanças legislativas e como nós vamos ter que lidar com elas. Eu diria que as mudanças são principalmente, bom, são mudanças jurídicas, sem dúvida, há responsabilidade, há punições, inclusive, há muitos cuidados a serem tomados, mas eu diria que nos cartórios a principal mudança era uma mudança, eu diria, cultural, né? E acho que isso vai ser muito falado. Em resumo, a gente não vai deixar de ter a publicidade, né? Num momento inicial se pensou até que a publicidade, a Mônica está confirmando que a Laura está implantando a LGPD no Boqueirão, né? Isso aí. E a mudança não acaba com a publicidade, né? Ela é inerente, sobretudo, aos registros. A minha serventia é um registro de imóveis, mas os dados começam a ser vistos com outra perspectiva, né? Eu diria que para entrar os dados no cartório, tudo bem, é tranquilo. Agora, para sair, o cuidado tem que ser redobrado, né? E são esses cuidados que a gente vai falar, a gente vai dizer no dia de hoje, para que as pessoas possam saber que os cartórios estão, sim, adequados, ou se adequando, pelo menos, às novas regras da LGPD, e fazem parte desse esforço de caráter, na verdade, mundial, né? Essa lei de inspiração europeia para a proteção dos dados, né? Pessoais, né? Para que não haja aí uma indevida, digamos assim, manipulação ou utilização ou desrespeito à privacidade. Então, várias pessoas estão aqui entrando, ainda não demos o horário, né? Ainda tem um pouquinho cedo. Aí a Bruna entrou, várias pessoas entrando. A Bruna trabalha aqui com a gente, é nossa substituta, nosso braço direito aí. Ajuda bastante com o trabalho que ela faz aqui. Ainda não vejo que esteja aqui com a gente a Laura. Então, aguardar se ela entra um pouquinho. Daqui a pouco. Opa, entrou o Evandro aí, nosso colega. Vizinho de classificação. Sentamos quase ao lado para escolher. Opa, quem chegou aqui? Nossa grande convidada. Laura Porto acabou de entrar. Olha só, faltando um minutinho. Ela deve estar trabalhando muito com essa LGPD. Por isso que ela não conseguiu entrar antes, mas ela já está aqui conosco, sem atrasos, né? Estava ansioso pela entrada dela. Já estou chamando ela aqui. E vamos já já começar a nossa fala. Quer dizer, nossa, fala dela, né? Porque eu estou aqui apenas para conduzir os trabalhos. Olha, minha presidente está aí também, Mariana Pozenato, nossa presidente da Aripar, né? Boa noite. E também titular de um registro de imóveis em Curitiba. Então, está aí trabalhando até mais tarde, todos ligados no tema que é bastante atual e importante. Lembrando que também a Mariana está, né, lá com o trabalho da Laura, a exemplo do cartório de Boqueirão, para a implantação, né, da LGPD em sua plenitude no cartório. Olha o Patrick também aí. Opa, olha quem está aí. Olá, boa Tudo noite. bem? Muito boa noite. Muito Olá, obrigado por estar com a gente aí, né, se dedicando ao imagina. Paraná. A Laura é de São Paulo, mas está dividindo bastante o tempo dela aqui com o Paraná. Está sendo muito bem recebida aqui, penso eu.
Com certeza. Eu a conheci, acho que primeira vez, salvo engano, em Maringá, num evento com a presença do nosso mestre Ricardo Dipp, né? E de lá para Foi cá, é maravilhoso. assim, Da Noreg, não foi, doutor? exatamente. E assim como o Se não me engano. professor Ricardo Dipp tem excelentes relações com o extrajudicial do Paraná, o mesmo ocorre com a Laura, que está hoje nos brindando aí com a sua presença. Estamos aí no horário certinho, né, para começar a falar. E o pessoal falando: olha, eu vou assistir a sua live, quero ver sua aula. Dizendo para mim, eu falei: não, a aula não é minha, eu não tenho a menor condição de dar essa aula, mas vamos conversar e vamos trazer quem sabe. Quando a gente não sabe, tem que pedir ajuda. Olha aí, já disse aqui a presidenta da Imagina. NEG, é a maior especialista em LGPD aplicado aos cartórios. Porque, na Ah, verdade, o obrigada, que, que doutora acontece? Mônica. A LGPD ela tem uma aplicação muito abrangente. Mas hoje o nosso foco é tipo assim, bom, o que, que vai afetar o nosso trabalho, a nossa atividade, né? Num primeiro momento, isso eu já pontuei um pouquinho no esquenta aqui da live, havia até o entendimento de que, em razão da publicidade inerente aos cartórios, a eles meio que não se aplicaria LGPD. Já acabou, isso já transitou em julgado, já temos aí provimentos em São Paulo, no Paraná 302, 2021, falando da aplicação, sim, aos serviços extrajudiciais, e não vai demorar muito tempo, pelo que a gente está sabendo, vem aí a regulação no âmbito nacional, né? O CNJ, para isso, já montou um grupo de estudos. Salvo engano, temos uma colega nossa de São Paulo, mas que trabalha hoje em Vitória, no Espírito Santo, né? Que está trabalhando nisso também, entre outras pessoas. Então, logo, logo nós vamos ter essa regulação, talvez até o que vamos estudar hoje um pouco mude depois, mas a essência não tem como mudar, porque a regulação não vai ultrapassar, pelo menos muito, os limites legais. Mas eu gostaria que, inicialmente, para quem eventualmente não conhece, a Laura, eu vou chamar informalmente de Laura, porque, Laura, hoje é meu último dia com 58 anos de idade, né? Eu Olha poderia ser só que já beleza. amanhã vai ter festa, vamos dizer assim. Então, já poderia até ser minha filha, é claro que a gente poderia ficar formal, doutora Laura, mas me Imagine, não, não tem permita essa necessidade. informalidade, apesar da gente, assim, pouco, né, se conhecer, mas me permita chamar apenas de Laura, você também fique à vontade. Poucas pessoas aceitam essa cortesia porque eles ficam muito inibidos com meus cabelos brancos, mas fique à vontade para me chamar Imagina. também tão somente de Germano, tá? Mas eu queria que você se apresentasse e até dissesse um pouco, né? Como é que é esse casamento seu com a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, boa noite para todos. Boa noite, doutor. Que honra estar aqui com o senhor, com o Germano. Obrigado, a Prazer honra é nossa. muito grande, tenho um carinho muito grande pelo senhor, você já sabe. E bom, né? Quero agradecer, obviamente, em nome da presidente, doutora Mariana Aripar, pelo convite. Agradecer o elogio exacerbado da doutora Mônica, muito obrigada também. E é um prazer enorme esse assunto que está tão em alta, né? Tem tanta coisa para falar, tanta coisa para discutir. Fico feliz que as pessoas estejam aqui acompanhando a nossa live. Por quê? Porque esse tema é um tema que precisa ser cada vez mais debatido, difundido, conversado e muita coisa nova, né, doutor? Então, é uma realidade nova. Como eu sempre gosto de falar, é uma cultura nova no país. Então, uma questão cultural, ela demanda muito trabalho, muita conscientização. Então, é muita novidade. Bom, como o doutor disse, aos que não me conhecem, eu sou advogada em São Paulo. Eu trabalhei praticamente desde antes de me formar na faculdade, nos cartórios. Eu tenho 3 especializações no extrajudicial. E eu sempre fui apaixonada pelos cartórios, pelo extrajudicial, por esse mundo do extrajudicial, que é um mundo à parte, nós sabemos, né? E quando eu imaginei que o meu coração já estava inteiro tomado e não poderia ser dividido, eu me deparei com o assunto da proteção de dados lá na Europa, que é a GDPR, e eu vi que isso era uma tendência aqui no Brasil. Comecei a estudar sobre o tema, comecei a aplicar em algumas empresas que tinham parceria com as empresas europeias, justamente, né, porque eles demandam que todos estejam adequados, ainda que não estejam no país.
na Europa, se tem negócio com a Europa, eles teriam que estar adequados. Então, as empresas no Brasil que tinham esses negócios já começaram a se adequar e foi uma tendência que foi vindo para o Brasil e eu me apaixonei totalmente. Aí, como eu disse, achei que meu coração nunca ia se dividir, ele se dividiu entre extrajudicial e proteção de dados, e quando nós menos esperamos, os assuntos estão interligados mais do que nunca, né? Não é mesmo? E aí eu, Muito bom, bem. né, me especializei na proteção de dados, tirei uma certificação de Data Protection Officer, que é DPO, e estamos aqui hoje vendo isso dentro do extrajudicial. Então, muito interessante o assunto. Muito bem, a gente agradece a sua tão qualificada, né, nos terreno, que a gente precisa de um GPS inicial. Eu perguntaria uma rápida explicação do que vem a ser a autoridade nacional, controlador, nós somos transformados aí do dia para a noite em controladores, até mesmo quem é interino, operadores, encarregados, que são, digamos assim, essas figuras, essas pessoas, essa escada de vários níveis de atribuições. Claro. Bom, eu acho que o primeiro que cabe ressaltar aqui para quem ainda não tenha lido e entendido um pouquinho melhor sobre a lei é que a LGPD a gente considera ela uma lei principiológica e uma lei de conceitos. E o que isso significa? Nós não temos um checklist na lei de cumpra todos os requisitos e vocês estarão 100% de acordo. Inclusive, isso é um fenômeno no compliance que nós chamamos de autorregulação regulada. Então, o que acontece? Vocês aí vão e se regulem da melhor forma, que nós aqui vamos ficar de fora observando o que acontece. Eu sempre gosto de fazer uma equiparação com o provimento 88 do COAF, né? Vocês já passaram por isso, não é uma experiência nova, mas o tema é muito novo. Então, para a gente entender a LGPD e aplicar isso no mundo do extrajudicial, a gente tem que entender conceito e princípio. E eu sei que é um pouquinho chato, porque às vezes quando eu vou fazer a apresentação inicial da lei, eu sempre falo, gente, vamos falar de princípios. Todo mundo fala, ai meu Deus, que saco. Eu falo, não, gente, é muito necessário entender os princípios, porque tudo que é feito com a LGPD, inclusive nas serventias, é baseado nos conceitos e nos princípios. Então, bom, o que o doutor falou são os conceitos principais. Então, nós temos o controlador, que quem é o controlador, que é a figura mais importante aqui, né, para essa live. O controlador é qualquer pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, quem tem que tomar as principais decisões referentes aos tratamentos que são feitos em dados pessoais. E o que isso implica? Em responsabilidade, em muita responsabilidade. A figura que se responsabiliza de fato, ainda que nós tenhamos uma questão de responsabilidade solidária nos casos com outras figuras, mas quem manda e quem toma bronca também é o controlador. E a figura do controlador no extrajudicial ficou, obviamente, na figura do delegatário. Então, eu brinco, doutor, que os delegatários já estão para lá de acostumados com essa responsabilidade pessoal sobre tudo que acontece dentro da serventia, né? Então, esta é mais uma das responsabilidades grandes que os senhores terão daqui para frente, que é cuidar, zelar e aplicar os princípios nos tratamentos que os senhores realizem em dados pessoais. Operadores são empresas terceirizadas, contratadas, que só vão tratar dados de acordo com o que o controlador disse que ele poderia fazer. Então, aqui nós teremos uma responsabilidade solidária, mas quem determina, quem tem o controle, né, já vem do nome, é o controlador. Então, isso implica em que? Essa relação com os operadores, em revisar contratos, né? Então, a gente pensa, quem faz o nosso backup? Quem faz o nosso serviço de guarda em nuvem? Temos uma contabilidade, um serviço jurídico que tem acesso a algum dado? Tudo isso é responsabilidade agora do cartório, de ver e determinar como todos esses tratamentos estão sendo realizados. Bom, a ANPD, como o doutor disse, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi a autoridade designada por lei para zelar e fiscalizar e aplicar as punições no âmbito administrativo, importante dizer, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas os senhores ainda têm a corregedoria, né? Então, digamos que pode ser uma dupla ou tripla fiscalização, porque nós temos os titulares em primeiro grau de fiscalização
sem dúvida. A responsabilidade é grande, né? A gente tem aí civil, tributária, trabalhista, Vocês já estão administrativa, acostumados, não estão, doutor? penal, e agora responsabilidade também pelo tratamento dos dados, né? E eu pergunto, o que que seriam os dados, digamos assim, sensíveis, dados pessoais sensíveis? Dá para apartar aí essa categoria, cujo nome, cujo adjetivo sensível já gera uma preocupação, de outros não sensíveis? Com certeza. Bom, o que aconteceu? A lei, como eu disse, ela é uma lei de conceitos, né? Então, normalmente, tudo que você quiser saber de conceitos vão estar no artigo 5º. Então, eles trazem uma explicação do quais são os termos principais da lei. E aí, depois, nós vamos para maior detalhamento no decorrer da lei. Então, o que são dados pessoais, né? Toda forma que você tenha de identificar uma pessoa direta ou indiretamente. E o que acontece? Eles fizeram uma subclassificação de dados pessoais, que são os chamados dados pessoais sensíveis. E o que acontece com esses dados pessoais sensíveis? É um rol, a discussão se ele é um rol taxativo ou exemplificativo, eu tendo a dizer um pouquinho que ele seja exemplificativo, porque nós temos casos concretos que diferenciam, mas enfim, ainda é uma discussão doutrinária. E esse rol, ele está na letra da LGPD, né? Então, nós temos dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, política, dados biométricos, atenção cartórios, dados biométricos, foto, biometria do dedo, dados em relação à saúde. Enfim, tem um rol taxativo ou exemplificativo na lei que considera esse tipo de dados com um cunho discriminatório um pouquinho maior que os dados ditos como comuns. E o que acontece? Eles têm uma proteção ainda maior, trazida pela LGPD. Então, pense, doutor, quantos dados sensíveis vocês podem ter dentro de um cartório. Eu tive uma vez um registrador que me falou, mas no meu cartório é registro de imóveis, não tem tantos dados pessoais sensíveis. Eu falei, doutor, mas é a escritura que o senhor recebe, né, para averbar, para registrar, né, tem muitos dados pessoais sensíveis e que até hoje a gente não parou para pensar o que são dados, qual a importância disso, e a abrangência é muito grande quando nós pensamos no caso concreto. Tem bastante sim no RI, até porque as informações, boa parte das informações do RCPN são passadas para as escrituras, né? Como bem colocou, né? E eu gostaria também que pudesse, será que caberia dizer, dentre os vários princípios aplicados aos tratamentos de dados, né? Começa com a boa-fé, depois vem uma listinha ali de uns 10 princípios, que teria alguma assim um princípio mega master importante, ou acredita que eles todos têm o seu peso, de certa forma, igualitário? Olha, como eu disse, essa é uma lei principiológica. Então, os princípios, eles são de suma importância para tudo que nós formos pensar dentro do mundo de tratamento de dados pessoais. Eu tento a dizer que o princípio da finalidade e adequação, eles têm um quesinho a mais ainda. Então, o que acontece? O princípio da finalidade, ele diz que você só pode tratar um dado com aquela finalidade legítima, específica, e você tem que adequar o tratamento com a finalidade que você informou para o titular que você faria. Porém, eu tendo ainda a dizer um ponto a mais, doutor, se o senhor me permite. Tem um termo dentro da lei que ele, para mim, é o termo mais importante da legislação inteira e que sem ele nós não teríamos a estrutura que temos hoje, que eu brinco que ele é a base, é o fundamento para que nós coloquemos os pilares que são os princípios em cima. E sem essa fundação, né, não conseguiria manter em pé que a autodeterminação informativa. Então, ela ainda não é considerada um princípio, se eu não me engano, ela está como fundamento, mas para mim é o termo mais importante da lei. O que é autodeterminação informativa? É você garantir ao titular que tudo que é feito com o dado dele, ele tenha a consciência que está acontecendo. Então, eu tenho que saber tudo que está acontecendo com o meu dado, quem pegou, qual é o tratamento, com quem compartilhou. Inclusive, este termo foi lembrado no provimento do Paraná, né? Então, agora nós temos o termo autodeterminação informativa dentro do provimento. Eu achei super importante lembrarem dele. De fato, no artigo 15 está lá, Tá lá. autodeterminação informativa, né? O Paraná encampou essa ideia. E também a gente, digamos assim, o delegatário,
ele é pessoa física, né? Mas fomos considerados aí pelo provimento, para fins de mais ampla responsabilidade, pessoa jurídica. Poderia comentar alguma consequência decorrente desse tipo de caracterização? Então, o que acontece? Como o senhor falou no começo, tivemos no início aquela discussão se ia se aplicar aos cartórios, se não iria, porque nós sabemos que a figura do extrajudicial é algo bem sui generis na legislação, né? Então, nós temos uma pessoa física agindo em caráter público, né? Então, de natureza pública este serviço em delegação do poder público. Então, o que acontece? Tivemos essa discussão que não iria se enquadrar, não iria se adequar, como o senhor bem falou, porém, os cartórios eles foram lembrados no texto da LGPD. Então, lá no texto original, os senhores estão lá. E se não bastasse, tivemos um guia orientativo depois, quando ainda tivemos essa discussão de será que se enquadram ou não as serventias, mesmo estando no texto. E eles trouxeram que a responsabilidade é do delegatário pessoa física, né? Então, ainda que vocês estejam agindo como poder público, então sabemos, eu gosto de brincar que para quem trabalha com extrajudicial não é novidade nenhuma, né? Porque, como eu falei, os senhores sempre se responsabilizam de forma pessoal por tudo que acontece. É, bastante responsabilidade, né? As pessoas, eu também tive essa ilusão quando eu sonhava só em me tornar um delegatário. A gente, digamos assim, está do lado de fora, idealiza, né? Romanceia, sei lá, fica imaginando só as coisas boas, né? E até porque realmente as coisas mais difíceis, os desafios, a gente vai conhecendo depois no exercício. Eu me lembro muito bem de um amigo que é o Sérgio Jacomino, conhecido registrador na capital de São Paulo, no quinto cartório de imóveis. Se tiver alguém aí com contato com ele, por favor, transmita ao Jacomino nosso grande abraço. Faz um bom tempo que eu não falo com ele, mas tenho grande estima. E ele falou: olha, Germano, naquele tempo eu ainda era desembargador, eu falei: olha, eu acho que você vai gostar, mas vai ser um desafio. Eu não tive quando eu conheço Sem a palavra dúvida. desafio, né? Não precisei do dicionário para entender, O senhor mas não imaginou que fosse tanto, né? somente vivenciando é que eu fui ver exatamente o que com o É desafio ele muita queria dizer. E é responsabilidade, muita muita. responsabilidade. Se a pessoa ficar muito preocupada, e claro que alguma preocupação tem que ter, mas se isso for algo obsessivo, a pessoa vai adquirir, acho que a síndrome do pânico ou alguma coisa assim, porque Sem dúvida. tem que ter muita fé, organização, claro, e rezar para que as coisas deem certo. É bastante E ainda responsabilidade. tem que rezar para a corregedoria também estar alinhada, né, com os senhores. Exatamente, né? Mas, enfim, são desafios, né? E a gente tem que, na verdade, ir se moldando e se adaptando a essa nova realidade. Mas uma coisa que eu gostaria de questionar, de certa forma foi mencionado, a questão da adequação do tratamento com a ideia do tratamento mínimo. Poderia desenvolver um pouquinho? Hoje o nosso provimento fala, olha, tem que ser o tratamento mínimo. Eu diria que o estrito necessário talvez para a finalidade. Poderia discorrer um pouquinho, por favor? Com certeza, doutor. Estava até olhando aqui o princípio específico, mas Sim. enfim, porque às vezes eu confundo o nome com a da legislação europeia. Deixa eu Uhum. só confirmar aqui. O nosso é no artigo 4º. Necessidade. O Não, o artigo que 4º acontece fala, do fala mínimo que os serviços necessário. notariais de registro devem realizar o tratamento mínimo de dados pessoais. Então, o que acontece, por que que isso foi colocado aí no provimento? Como eu disse, vou repetir 500 vezes para os senhores lembrarem que essa é uma lei de princípios e vocês, quando começarem a ler e se entender esse universo da LGPD, os senhores vão ver que tudo é princípio nessa lei. E isso foi colocado exatamente porque nós temos um princípio, está no inciso 3º do artigo 6º, que chama necessidade. Então, este artigo que foi colocado para os senhores no provimento está integralmente ligado com este princípio. O que esse princípio diz? Só coletar os dados que são realmente necessários para aquela finalidade pretendida. Porque o que acontece, como eu sempre gosto de brincar, nós temos o costume no Brasil
de ir a uma farmácia, comprar uma bala e a gente dá o nosso nome, o CPF, o nome da mãe, do pai, quantos cachorros tem, a biometria. E a gente nunca pensou para que eles querem tudo isso de dados, o que eles vão fazer com os nossos dados. Então, hoje, o que vai ser um choque, né, para os brasileiros em geral, não só nas serventias, só pode coletar o mínimo necessário para cumprir aquela finalidade. Então, os senhores dentro do cartório também vão estar neste universo desse princípio da lei, que é o princípio da necessidade. O que vocês precisam para realizar aquele ato? Só pode coletar estes dados. O que tiver a mais é considerado excessivo. Em teoria, vocês não poderiam coletar. Então, por isso que está dentro do provimento. Nós já temos uma, não sei se é resolução ou provimento do CNJ, me falta agora, quando se trata de requerimento, já acho bastante abrangente, pede nome do pai, e-mail, filiação, e nossa, um monte de coisas. Eu acho que, digamos assim, já temos base regulamentar que nos permite pegar tudo o que precisa e até um pouquinho mais. Eu acho que normalmente o que ocorre, sobretudo no cartório de imóveis, é às vezes vir alguma informação ou algum documento faltando. Eu acho que dificilmente, talvez a gente vai incorrer em excesso, mas é bom ter em mente e fazer uma reavaliação dos dados solicitados para verificar se realmente aquilo é necessário. Eu tenho conhecimento de uma pessoa que foi comprar está comprando um imóvel e foi lá juntar os documentos para essa aquisição e o cartório de imóveis solicitou que essa pessoa, sendo solteira, apresentasse a certidão de nascimento. Ela já tinha lá apresentado a cédula de identidade. Eu acho que não seria, na minha visão, estritamente necessário a certidão de nascimento, porque se é para questão de saber que a filiação, o RG, aliás, veja só, o RG normalmente não consta na certidão de nascimento. Quando muito, isso só mais recentemente o CPF. O CPF agora é dos mais novos. Então, né? eu acho que pediu um pouco ali em exagero, mas a gente vai se adequando e o tempo vai dizer. Acho que muita coisa vai ter que ainda ser criada uma certa jurisprudência, um entendimento para que isso se consolide. E espero que por parte dos órgãos regulatórios haja, principalmente no início, uma certa tolerância, digamos assim, um certo bom senso, porque salvo uma violação aberrante, eu acho que tudo vai depender um pouco de interpretação do alcance da norma, ainda mais sendo ela assim tão principiológica como foi mencionado, né? Agora, eu gostaria que pudesse falar de algumas atribuições do encarregado da LGPD, embora o controlador, que somos nós, não vai poder jogar a culpa no encarregado. A responsabilidade dele, as atribuições dele não são... Delas nós não somos isentos, né? Por favor, todo cartório tem que ter um encarregado? Essa é uma pergunta até que me mandaram. Ou vai depender do tamanho do cartório, um cartório pequeno não faz sentido, um grande obrigatoriamente tem que ter, por gentileza. Claro, doutor. Nossa, esse tema é super importante. O encarregado, sim, né? Só para já responder, se estiver alguém curioso, todos terão que ter um encarregado nomeado. Mas quem é o encarregado, para quem não sabe do que estamos falando? O encarregado é outra figura super importante trazida pela lei, que foi uma figura que nós pegamos também da GDPR. Então, o que aconteceu? Nós nos inspiramos na lei europeia para criar a nossa LGPD. Então, para a gente não falar que nós copiamos, a gente fala que nós nos inspiramos fortemente na lei europeia. Então, não vamos falar copiamos. Mas então, o que acontece? Inclusive, o que temos de lacuna aqui, nós vemos como ocorreu lá na Europa, para nos embasar e para entender como podemos alterar e o que pode acontecer a partir daí. E essa figura do encarregado... Ela toda, doutor, imagine. Essa figura é conhecida como DPO, que é Data Protection Officer, que inclusive foi a certificação internacional que eu já tirei. Hoje eu sou reconhecida como DPO e foi trazida para o Brasil como encarregado. Então, esse encarregado, ele é uma figura trazida pela lei que tem diversas responsabilidades. Então,
quem é este encarregado? O encarregado, ele pode ser uma pessoa de dentro do cartório que vai ser nomeada, ou pode ser um serviço externo, alguém contratado. O que, né, eu como consultoria sempre indiquei, porque é o que nós vemos na Europa e o que funciona bem nas empresas e nos cartórios, ter 2 encarregados, que isso também é permitido. Então, uma pessoa de dentro do cartório nomeada como encarregado e uma pessoa de fora do cartório que vem com esse conhecimento em proteção de dados. Por quê? O que o encarregado tem que fazer? Este encarregado, ele fica responsável por algo que é obrigatório que todos os cartórios tenham, que é chamado de canal de comunicação. O canal de comunicação, ele será um meio pelo qual todos os titulares vão entrar em contato com os senhores para saber qualquer coisa que eles queiram saber em relação aos tratamentos realizados nos dados deles. Então, o que acontece? Todo mundo, todos os cartórios são obrigados a ter este canal de comunicação, que inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode entrar em contato por aí. Enfim, qualquer comunicação em relação à LGPD será feita por este canal de comunicação. Então, já coloca no checklist, todos os cartórios são obrigados a ter um canal de comunicação, que é tem que ter um saque do LGPD, né? Exatamente. O que eu indico, um e-mail, né? Então, lgpd@cartório tal. E o que acontece? A lei obriga que vocês tenham essa pessoa que vai ficar responsável por manter essa ponte de comunicação entre todas essas pessoas que eu citei e responder ao titular de dados pessoais qualquer requisição que ele tiver. E mais, né? Vai um pouquinho além as atribuições do encarregado do que só responder às demandas. Na própria LGPD, nós temos uma questão de que ele fica responsável por ajudar a implementar a cultura de proteção de dados dentro da empresa, então, dentro do cartório ou da empresa, né? Enfim, está na LGPD. Então, essa figura é uma figura de assistência interna que vai aplicar, vai ver o que está sendo feito, vai trazer uma condução de proteção de dados para dentro. E o porquê eu citei de ter mais de um encarregado, se for o caso, né? Porque, às vezes, o funcionário de dentro do cartório, ele não tem o conhecimento, a expertise na LGPD ou em proteção de dados em geral, para responder um titular da forma como tem que ser respondido. Então, embasando na lei. O porquê? Porque o que acontece? Hoje, os titulares de dados pessoais, todos nós, inclusive, temos diversos direitos que a lei trouxe para nós. Então, se salvo engano, estão alguns no artigo 18, que eu acho que é o principal artigo sobre direitos dos titulares, e tem diversos direitos lá. Porém, não são todos que se aplicam aos cartórios. Então, tem um que é super famoso, que é o direito de exclusão, por exemplo. Então, eu tenho como titular de dados hoje o direito de ligar em uma empresa qualquer. Então, na Casas Bahia, eu quero que os senhores excluam os meus dados agora. E o que as Casas Bahia vai fazer? Excluir os meus dados do banco de dados e comprovar que eles excluíram, porque é um direito meu hoje. E pode uma pessoa chegar no cartório e dizer: doutor, exclua os meus dados do seu banco de dados, apague os livros, não é? E não, isso não pode acontecer. Então, diversos dos direitos não vão se adequar dentro das serventias. Então, tem que haver um balanceamento dos direitos e quem ficará responsável por fazer essa comunicação é o encarregado. Então, essa figura é de extrema importância. Estamos com uma discussão na Autoridade Nacional de Empresas de Pequeno Porte, que foi levantado o caso das serventias pequenas, inclusive as deficitárias, que não teriam condição de indicar alguém, ou que é o próprio controlador, né, o próprio delegatário e mais um funcionário. Então, que neste caso não precisaria de um encarregado específico, porém, hoje é obrigatório que todos tenham. Isso pode sim ter uma alteração, podemos ter uma alteração legislativa, inclusive as associações podem ter um encarregado, salvo engano também está no provimento local aí do Paraná, sim, que as associações o provimento daqui fala dessa possibilidade, sim. E eu acho que inclusive é uma ótima possibilidade para a questão dos deficitários, né, dos cartórios deficitários, de terem essa pessoa pelas associações para ajudar, ainda que que seja obrigatório, né, para todos terem. Mas, enfim, se a resposta é todos têm que ter, por enquanto, se não tivermos nenhuma alteração legislativa. Muito bem. O artigo 18 realmente é o que contempla lá os tais dos direitos do titular de dados, né, como mencionou. E, em sua maioria, sem dúvida, eles
são aplicáveis aos cartórios, né? Claro que a exclusão não, mas enfim. E esse tratamento dos dados, ele também vai, a propósito de exclusão, até o término desse tratamento, até no que diz respeito ao descarte desses dados, esses cuidados. Gostaria que pudesse, digamos assim, colocar uma ideia desse processo todo, do início até o fim, né? Mesmo quando, teoricamente, você já, bom, já terminei o ato, pratiquei, etc., os cuidados com a LGPD ainda persistem, não? Com certeza. Bom, o que acontece? Nós temos o termo tratamento em dados pessoais, estamos aqui falando, vocês podem tratar, não podem tratar. O que a lei considera como tratamento? Então, o Tudo. que é um tratamento? Exatamente, doutor. Se os senhores forem ler a lista, é uma lista quase que infindável e meramente elucidativa, né? Porque, assim, o entendimento é qualquer coisa que os senhores fizerem com dado pessoal, vocês estão tratando esse dado. Então, coletar é um tratamento, colocar no banco de dados é outro, alterar é outro, compartilhar, por exemplo, com a Receita Federal é outro. Até armazenar é um tratamento e excluir é um tratamento. Então, é muito importante que desde o início que vocês coletam este dado até a exclusão ou guarda permanente, que os senhores têm nessa possibilidade, é preciso tratar com segurança esses dados e com base em todos os princípios e conceitos trazidos pela lei. E uma coisa muito importante que eu acho que cabe ressaltar aqui, porque nós sabemos que os cartórios têm muito papel, não é mesmo? E o que acontece? Quando nós pensamos em vazamento de dados, eu falo que É, automático me vem... eu ia chegar nesse ponto, porque eu assisti a live com a doutora Mônica, né? O Sim, juiz da Klein, CNH. o doutor Fernando, etc. e tal, da CNH, e aquilo já me causou um pequeno choque, como talvez deve ter causado também a doutora Mônica. E a gente que tinha até aqui, por economia, por reciclagem, sei lá por qual razão, uns pacotes aí com folhas utilizadas de um lado só. Eu até postei na minha página do Instagram, começando com a LGPD, dando descarte adequado. O pessoal que trabalha aqui comigo me viu ontem e hoje, digamos assim, triturando, vamos dizer assim, esse papel, mas como a nossa maquininha de trituração, que por sinal está aqui, ela é do modelinho mais frágil, que não aguenta muito, Tem que ir devagar. o tranco, e a quantidade de papel era muita. Vou passar a minha tecnologia, LGPD raiz, né, como se fala. A gente pegou uma bacia, colocou um monte de papel, encheu isso de água, e isso daí depois, com um tempo, fica Olha muito mais só, fácil de triturar e acaba efetivo. virando uma sopa. Tem gente até que faz obra de papel machê com esse tipo de coisa. Então fica tudo Com irreconhecível, certeza. Olha só, é uma não opção precisa também. pôr fogo, não vai agredir não sei o que lá. A água pode ser até reciclada, já que está tudo isso meio que na moda. Né? Sim. E ontem e hoje, eu não vou pegar ali porque o balde é pesado, mas eu estou a 1,5 m, 2 metros de um balde que está cheio de Cheio de papel e água. papel. Muito bom, Então é um doutor. jeito de resolver. Mas eu brinquei, mas gostaria que enfatizasse às pessoas que os dados não são só eletrônicos, mas de papel, por favor. Claro, então isso é uma coisa que sem dúvida pega muito as serventias, né, os cartórios, porque há uma cultura, sim, de utilizar muitos papéis, além dos necessários, né? Sempre temos aquela questão, vou imprimir antes a minuta, só para a pessoa ver, para riscar, ver se está tudo bem, ou o xerox que deu errado e a gente deu nada, tudo certo, então tá, agora eu vou realmente lavrar o ato, e aquela minuta virou um rascunho, né? Inclusive a doutora Mônica brincando que o passado a condena é uma questão cultural, não está tudo bem, não vai acontecer mais nada. E o que acontece? Eu brinco sempre que quando nós pensamos em vazamento de dados, a gente pensa automaticamente naquele hacker no escuro, de capuz, tentando hackear os sistemas. E acontece muito, né? Nós já vimos a NASA pode ser hackeada, quizás o nosso sistema, né? Qualquer um pode passar por isso. Porém, o que acontece? O papel é muito mais perigoso de ter um vazamento dentro de um cartório do que uma invasão no sistema, um hacker invadir o sistema, né? Porque nós encontramos que o maior gap dentro dos cartórios são os papéis físicos. Então, a gente não pode esquecer que não são só os meios digitais que se aplica a LGPD. Aos papéis
físicos que contenham dados pessoais também se aplica a LGPD. E um vazamento de um papel é muito mais fácil de acontecer, não é? Do que, como eu disse, aconteceu uma invasão hacker. Então, o que acontece? Nós podemos ter processos ótimos, tecnologia super apta e vazou um papel com dados pessoais e os senhores serão penalizados. E o que o doutor estava falando que é de extrema importância é que excluir esses dados, né? Então, quando você não tem mais uma finalidade para aquele documento, vocês terão que excluir de forma legítima, de forma segura. Por quê? Porque a exclusão é um tratamento e vocês têm que dar o devido cuidado para excluir esses dados. Então, o que nós recomendamos? Nunca, jamais utilizar, não ter mais essa cultura de utilizar rascunhos. Então, o que o doutor falou, tem uma CNH que saiu errado, o Xerox ali, virou e foi para o rascunho, questão ambiental, eu acho incrível. Concordo, mas não pode mais. Então, máquinas de triturar essenciais, o doutor achou outra solução ótima, enfim. Só não vamos botar fogo em nada, porque é crime ambiental, tá? Mas olha, Laura, sobrou essa orientação da LGPD, sobrou até para a moça da limpeza aqui, né? A dona Nair, que eu falei, dona Nair, agora a senhora não vai mais sair pegando papel para colocar num saco e colocar lá na frente do cartório. Falei para o pessoal também, falei, olha, usou um papel, papel de descarte, troque o cesto de lixo por uma gaveta. E nessa gaveta, depois eu vou passar, vou recolher, vou colocar no nosso baldinho ou vou colocar na nossa trituradora. E me vendo trabalhar lá, destruindo os papéis, fica bem mais fácil quando eles estão molhados, né? É uma coisa tranquila de fazer. Fica a dica de quem já passou por isso. Talvez ela se compadeceu de mim e falou: doutor Germano, o senhor não quer que eu faça isso, não sei o que lá? Eu agradeci gentilmente e falei, não, como responsável, deixa que eu pago esse mico. Eu vou ficar com a mão enrugada por causa da umidade, mas pelo menos eu sei que aquilo teve um descarte adequado. Então é isso, envolve, por incrível que pareça, até o lixo, né? Que a gente considerava, vamos falar, o lixo até aqui. Então, não é preciso uma mudança cultural. Nós ainda não tivemos um tratamento, um treinamento aqui adequado. Eu passei algumas orientações nas comunicações internas, mas nós vamos falar com isso longamente, porque é aquela coisa que tem que ser dita, falada, repetida. Inclusive, a faxineira tem que participar de um treinamento, porque ela tem muito acesso aos dados pessoais. Como ela vai tratar isso? É seguro? Não é? Todo mundo tem que participar dessa mudança cultural, sem dúvida. E aquele printzinho, a conversa de WhatsApp, aquele corretor que liga, a gente tira uma foto da tela do computador, o WhatsApp, digamos assim, no celular pessoal do funcionário. Poderia falar um pouco disso? Isso não foi dito na live da Noreg. Vamos ver se sai agora na live da Aripar. Jogue a primeira pedra, um funcionário do cartório que nunca recebeu documentos pelo WhatsApp pessoal aqui, por favor. Nós sabemos, né, que acontece muito. E, bom, é um gap enorme, né? É um problema muito grande. O WhatsApp, inclusive, o pessoal usa muito nos cartórios o WhatsApp pessoal para receber documentos, porque facilita, quer prestar um bom atendimento para o cliente. E é louvável, né, que esse tratamento tão bom e tão próximo para prestar um serviço bom para o cliente, para a pessoa que está indo ali, né? Usar o serviço do cartório seja feito. Porém, pessoal, imaginem só, eu vou passar aqui uma imagem para os senhores pensarem. Aquele escrevente que está ali, alguém que trabalha no cartório está recebendo dados pessoais, foto dos documentos e manda para você pelo WhatsApp. E esse funcionário do seu cartório, vai para a casa dele e perde o celular no ônibus, ou ele é assaltado. E alguém pega esse celular com todas as informações, às vezes dados sensíveis, né, de usuários do cartório que estão ali no WhatsApp do seu funcionário. Sabe de quem será a responsabilidade? Dos senhores delegatários do cartório, por um vazamento enorme de informações e dados pessoais. Então, eu falo, é um gap, né? A gente costuma chamar de gap, que é um problema grande que podemos ter, é um grande gap, é essa questão do WhatsApp. Então,
precisa criar dentro da... tem uma das políticas que a lei exige, que inclusive o provimento também trouxe, que é a política de segurança da informação. Vocês precisam incluir essa questão do WhatsApp. Então, como vocês vão mudar essa cultura, aí já é uma coisa que vai demandar tempo, nós sabemos que não vai ser fácil, né? Vocês não vão falar para o funcionário, nunca mais use, eles não vão usar, e os senhores não vão poder fazer uma auditoria do celular pessoal, né? Então, assim, isso tem que ser conversado. Por isso que, inclusive, o próprio provimento coloca que tem que ter cursos periódicos para a equipe sobre a LGPD, porque a proteção de dados ela está em constante movimento. Então, eu brinco, quando você implementa a LGPD, é para sempre. Porque sempre terão novos processos, sempre terá uma regulamentação nova. Incluir, então, nessas políticas e nessa conscientização, não pode deixar os dados, ainda que receba, apague. Usou, apagou. Não deixa aquilo, porque quanto mais dados, mais responsabilidade. Então, passar isso para os funcionários é essencial. Pessoal, isto é uma responsabilidade a mais para nós. Então, criar realmente uma política interna que possibilite diminuir esse risco, porque os cartórios têm um risco muito grande com o WhatsApp. Tem aí uns WhatsApp corporativos, onde parece que vários aparelhos podem ser conectados por um único número, né? Tipo assim, um PABX, digamos assim. A gente vai estudar ainda qual vai ser a solução mais adequada, né? E é uma coisa complicada. Vai ter gente tomando medida radical de talvez colocar o celular corporativo e banir o celular privado, né? Tipo assim, olha, entrou, coloca na gaveta, ou enfim, um escaninho. Eu me lembro de ter visitado um cartório em São Paulo, não vou dizer o nome, mas lá, já naquela época, e não era acho que por LGBT, acho que era, sei lá, por quais razões, a pessoa não ficava com o celular, né? Então, sim, o pessoal... Acontece, tem alguns cartórios que instituem isso. Mas então, o que eu indico, esse WhatsApp Business, né? O WhatsApp da empresarial é uma boa solução. O pessoal coloca no web o WhatsApp, então liga no computador, isso não sai do cartório. Inclusive, é sempre bom, né? Pensar em... Inclusive, e-mail, isso acontece muito também. O pessoal recebe muita informação e dados pessoais por e-mail, e-mails que nunca são apagados. E-mails que às vezes o funcionário acessa de casa, ou é o e-mail pessoal do funcionário. Então, tudo isso precisa ser revisto. E como eu disse, é uma cultura, né? Então, demanda muito trabalho. E eu acho uma coisa que eu pergunto, mas colocaria para sua análise, eu acho que essas pequenas providências, desde uma risível colocação de papel rascunho numa bacia de água, que pode ser uma coisa assim rústica e até engraçada, mas acho que é uma providência que me parece eficaz. Assim como outras mudanças de e-mail, ou de não uso de WhatsApp pessoal, ou de apagar documentos, etc. Acho que isso seria interessante que fosse feita uma anotaçãozinha das pequenas e muitas providências tomadas, porque no futuro, num caso de, sei lá, de um problema, acho que o delegatário pode dizer, olha, eu posso não ter feito uma implantação perfeita, mas eu quero dizer que eu não fiquei inerte, assim, o que é LGPD? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Porque se a pessoa tiver uma listinha de 15, 20 coisas, por mínimas que sejam, para apresentar numa defesa, numa justificativa, quando o bicho complicar, vai ser visto, penso eu, por parte da fiscalização e de quem for, com outros olhos do que quem fala assim, eu achei que não era aplicável para mim, ou no meu cartório é muito pequeno, algo assim. Poderia comentar? Nossa, doutor, muito bom este comentário. Atenção, delegatários, que super importante esse tema. Nós temos, mais uma vez que eu falo, Laura, você está sendo excessiva, mas eu vou falar de novo. Esta é uma lei principiológica, então eu vou citar aqui o inciso 10 do artigo 6º, que fala de princípios e traz um princípio chamado responsabilização e prestação de contas. Então, isso que o doutor disse, trocando em palavras, está integralmente ligado nesse princípio. O que acontece? Nós temos um fenômeno, né, do compliance também, chamado accountability. Você não só deve estar em compliance, como você deve ter formas de demonstrar que você está. Então, documentação, isso que o doutor falou é essencial. Tudo que vocês fizerem em relação ao LGPD, implementação, treinamento, relatórios,
guardar tudo e documentar tudo. Por quê? Olha que importante esse estar como um princípio. Então, temos aqui ó, o 10º, demonstração pelo agente, que seria o controlador, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento de normas de proteção de dados, inclusive a eficácia dessas medidas. Então, o que acontece? Nós brincamos no mundo da proteção de dados com uma frase que a gente não fala se vai acontecer um vazamento de dados, mas se quando. Porque né, tem essa coisa de nossos hackers estão cada dia mais sofisticados, podemos ter um papel que vazou. Então, por mais que nós façamos tudo que está ao nosso alcance, pode acontecer alguma coisa? Infelizmente pode, né? Como eu brinquei, a NASA já foi invadida, o que dirá o nosso sistema, né, pessoal. Então, o que acontece? Você ter no seu cartório documentos que comprovem que vocês fizeram de tudo o possível, que voltamos lá no começo que eu falei da autorregulação regulada, não tem esse checklist do que vocês têm que fazer, esses líderes ali, mas vocês vão fazendo tudo que está ao alcance para deixar em conformidade, para caso tenha um problema e venha uma autoridade nacional corregedoria, você mostra, olha, foi um incidente, mas eu fiz tudo isso daqui, está arquivado, treinamentos, fiz uma implementação, olhei tudo, e infelizmente foi uma fatalidade, sem dúvida, isso é muito importante, tem de fato uma diminuição dessa pena aí para vocês. Quando tiver uma palestra de LGPD, tem que ou filmar, ou fotografar, mostrar a galerazinha ali assistindo a aula, lista sim, de pegar presença, chamada oral. Olha aí, me diz uma coisa que você aprendeu hoje, etc e tal, né? Porque já é uma espécie de constituição de prova para o futuro, porque realmente, né, o artigo 6º, item 10, fala dessa prestação de contas e é inclemente, né? Ela fala observância e cumprimento de normas e da eficácia. Quer dizer, olha, não é só fiz, mas se você se falar assim, mas o que você fez não é eficaz, não serve em nada. Então, hoje, quando eu picava hoje, quando eu picava o papel, você vai rir, né, Laura? Hoje, quando eu picava o papel, eu tinha feito assim um quadradinho desse tamanho. Aí eu falo assim, não, mas peraí, aqui acho que cabe um CPF inteiro, deixa eu cortar mais um pouquinho. Mas eu faço isso em casa, quando dá impressão que mundo, né? dá a impressão que a autoridade está te olhando por cima do ombro. Deixa eu ver o que você está fazendo Com aí. certeza. Eu brinco que até o meu marido, a gente sofre aqui, porque eu adoro fazer compra online, né? Então chega aqui pacotes e eu tenho que tirar todas as etiquetas dos pacotes, gente, e fazer uma exclusão ali devida para os seus próprios dados pessoais, porque você pode estar vazando seus dados pessoais para sabe lá onde. Então, riscar com canetão preto, rasgar, e eu sempre olho isso, doutor. Cadê o meu CPF aqui? Deixa eu cortar bem em cima do CPF para não vazar meus dados. Então, é muito abrangente, né? Pois é, hoje a gente não pode mais tirar aquela foto de um registro do qualquer com o nome engraçado da pessoa, falar, olha não que nome pode. que tem. Mandar no grupo. Mas é isso. Eu gostaria, bom, a gente já caminha para o final, até porque temos aquele problema de completar 1 hora. Eu também não queria ultrapassar muito isso, mas eu passaria agora, digamos assim, as palavras para, digamos assim, algum aspecto que eu não perguntei, alguma coisa que gostaria de destacar, ou uma dica, ou deixar o seu contato, enfim, deveria deixar com mais liberdade para, digamos assim, suprir as minhas omissões aí, as minhas falhas. Imagine. Bom, eu acho que tem algumas questões do provimento muito específicas, que eu vou comentar rapidamente, óbvio, né? A gente precisaria de horas de live para falar ponto a ponto, mas questões que os senhores precisam ter atenção. A primeira que eu citaria é o artigo 11, que é o controle de fluxo. Então, o que acontece? A partir de agora, todos os cartórios, e cada um terá que ter o seu, tem que fazer esse chamado controle de fluxo. E esse controle de fluxo, eu sempre apostei que o CNJ vai trazer isso em âmbito nacional, porque é uma exigência da lei que o Provimento de São Paulo nomeou como controle de fluxo, que foi o provimento pioneiro sobre a LGPD e os cartórios. Então, o provimento de São Paulo foi o primeiro que saiu, e os vários demais provimentos saíram depois, tiveram muita inspiração no provimento de São Paulo. E todos, quase todos, né,
trouxeram o termo controle de fluxo. Então, importante, a gente preste atenção para esse artigo 11 e todas as determinações que eles obrigam que os senhores tenham. E isso aqui é muito pessoal de cada cartório. Que os senhores precisam pôr tudo que vocês fazem dentro do cartório. E aqui, ó, tem, se eu não me engano, são 11 coisas que vocês têm que ter nesse controle de fluxo, ato por ato, tratamento por tratamento. Gente, isso é trabalhoso, é complexo. Então, o quanto antes os senhores começarem, melhor. Prestem atenção nesse controle de fluxo.